o meu caminho ao Senhor. É tempo do homem buscar o Senhor enquanto se pode achar. Sabe por quê? Amós capítulo 8, versículo de número 11. Diz a Bíblia: eis que vem dias, diz o Senhor dos Exércitos, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Aí você ouve uma palavra como essa, e você, aleluia, participa de um culto como esse. Jesus está dizendo, Apocalipse capítulo 3, versículo de número 20: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, ouve a minha voz, eu entrarei em sua casa, eu cearei com ele, e ele ceará comigo. Jesus está te chamando por essa manhã. Jesus está te chamando essa manhã, por quê? Jesus é feito, a Bíblia diz que ele vai para a oração, mas o Senhor não perceber. Aí as coisas para perceber, não importa de serem feitos filhos de Deus. Meu amado, esta manhã, Jesus te ama. Porque o único que pode libertar o homem da droga é Jesus. O único que pode libertar o homem da aleluia da cocaína é Jesus. O único que pode libertar o homem da maconha é Jesus. O único que pode libertar o homem da cachaça é Jesus. A Bíblia diz que ele veio, aleluia, buscar as suas ovelhas, as ovelhas perdidas da casa de Israel. E a Bíblia fala que ele não olha para a aparência. O homem olha para a aparência, mas Deus não. Eu não vejo como o homem vê, irmão. O homem vê o que está por fora, mas quem conhece o teu coração é Deus, meu filho. E irmão, Jesus está te chamando. Sabe por quê? A Bíblia fala, aleluia, de uma mulher que sofria 12 anos. Parada e afasto de hemorragia. Aleluia. Ela foi pro médico, ela deu aquela filha, mas a vitória daquela mulher estava na mão de Jesus. Esta mulher quer te dizer, a sua vitória está na mão de Jesus. Jesus, ele veio para te resgatar. Jesus está te chamando. E a Bíblia diz que aquela mulher tocou na hora do mestre. E quando ela tocou na hora do mestre, ela foi sarada. Observe que o cego também viu Jesus passando. A Bíblia diz, aleluia, que quando ele ficou sabendo que Jesus ia passar, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aleluia, agora Jesus tira aquele homem da sua cegueira. E observe, queridos, é o Senhor dos Exércitos. Ele me chamarei você. Sabe por quê, então? Porque tinha outro homem também que sofria 38 anos paralítico. Jesus, ele veio te chamar. Aleluia, 38 anos aquele homem paralítico, diz a Bíblia. Mas irmãos, o homem quando cai na mão de Deus, há uma mudança. Por quê? Porque Deus, ele pode mudar o quadro da minha vida e da sua. E a Bíblia diz que quando Cristo foi até aquele homem, quando esta manhã você está ouvindo uma palavra da parte de Deus, Jesus foi até aquele homem. E a Bíblia diz que Jesus mandou ele levantar, tomar sua cama e andar. Meu amado, eu e você, aleluia, no Salmo, é número 100, é 21, é diz a Bíblia: eleva meus olhos para os montes, é de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, que fez a terra. Em você, meu amado, precisamos buscar, aleluia, a presença de Deus, a palavra de Deus. Jesus, ele está voltando. E observe, queridos, eu falei de quem aqui? 38 anos, não foi isso? Eu falei aqui que a mulher sofria 12 anos na neurologia. Eu falei de um homem que era cego. A Bíblia fala que os homens que levam na porta de hora para ver. Está vendo que eu e você precisamos de Jesus? Não adianta você correr porque você precisamos dele. Aleluia. A Bíblia fala que o homem, aleluia, ele estava paralítico na beira do tanque. Quando Pedro e João subiu a hora da oração, a Bíblia começa
Deus, irmão. Quando Deus começou a minha hora da oração, havia isso, ela é bem mais boa. Muita gente fica pedindo escola, mas não vai no coração para Deus trabalhar. A Bíblia fala que agora aquele homem, ele recebe uma palavra da parte de Deus. Eles vão dizer para ele: nós não temos prata, nós não temos ouro, mas isso que temos, nós chegamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E a Bíblia diz que aquele homem se levantou e andou. Eu e você precisamos de Deus. Observe, querido, que a Bíblia fala de um homem chamado Zaqueu. O homem que era ladrão, cobrava imposto, o homem defraudava. Eu e você precisamos de Deus. Jesus, ele, aleluia, ele quer fazer uma obra na minha vida e na sua. A Bíblia diz que Zaqueu ficou sabendo que ele ia passar. Ele sobe, aleluia, na figueira. E quando ele sobe na figueira, Jesus vai passando e diz: desce depressa, Zaqueu, aleluia, porque me convém pousar na sua casa. Se Jesus não for comigo com você, aleluia, o diabo nos mata. É por isso que disse no começo: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quem pode proteger você a não ser Deus? Porque o diabo, diz a Bíblia, que ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Eu e você precisamos, aleluia, entregar, aleluia, a nossa vida. Sabe por quê? Desceu um paralítico pelo telhado. Irmão, eu e você precisa de Deus. Jesus pregando dentro da casa. Por quê? Observe para onde Jesus ia. A multidão seguia Jesus. Jesus andava, a multidão seguia Jesus. O povo só quer ir para a prostituição e pode uma maconha, cheirar cocaína. Você está vendo a juventude roubando, assaltando. Poucos vão atrás de Cristo. Antes a multidão seguia ele. Aonde Jesus parava, a multidão estava. Jesus ia para a direita, a multidão ia. Jesus subiu ao monte, a multidão estava esperando ele. Quando Jesus desceu o monte, a multidão ia atrás. Mas hoje, como foi falado na igreja, a polícia não precisa de Deus. Descemos do meu telhado. O único que tem poder em perdoar o pecado é Jesus. Porque intitula o Papa dizendo que o Papa perdoa o pecado. Intitula o Padre dizendo que o Padre perdoa o pecado. Mas a Bíblia diz que é o único que pode perdoar o pecado é Jesus. A Bíblia diz que ele desce. Quando ele desce, então, a Bíblia fala que Jesus dizia para ele: perdoa os seus pecados. Quando Jesus pronuncia para eles, a Bíblia Sagrada diz que a multidão arrasou em seus corações. Eu e você precisamos dele, irmão. Eu e você respira por causa dele. Eu e você deitou de ontem para hoje, dormir acordou por causa dele. Eu e você vai trabalhar por causa dele. Eu e você vai ter essa manhã aqui por causa dele. Você vai trabalhar por causa dele. A forma de trabalho da vida por causa dele. Você vai ter por causa dele. Observe, querido Pai. A Bíblia diz que a multidão arrasou seus corações. Jesus perguntou para ele: por que nós arrastamos de vossos corações? É mais fácil de ser perdoado que ser o teu pecado. Ou levanta-te, toma a tua cama e anda. A Bíblia fala que agora Jesus agora mandou aquele homem tomar sua cama e levantar e andar. Ele começou a andar e saltou e deu glória. Foi para quem? Para Deus. Essa manhã você já entregou sua vida a Jesus? Essa manhã você já falou com Jesus? Essa manhã você já pediu obrigado a Deus? Essa manhã você já disse: Jesus faz minha vida? Essa manhã você já falou com Ele? Ok, irmão? Porque o homem sem Cristo ele não é nada. É por isso que o salmista Davi disse: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia.
Sabe por quê? Porque aleluia, na situação difícil, você vai buscar recurso na mão de quem? Quando você estiver no perigo, quem é que vai te proteger? Quando você estiver no vale, quem é que vai te proteger? Porque Jesus não abandona você não. Vem você pode manter ele. Esse cara de braço aberto para você. Ele sempre está comigo com você. Ele disse, sabe o quê? Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aí, irmão, se Jesus, todo dia, até a consumação do século, está conosco, será que nós estamos com ele? Será que você está com ele? Será que você está com ele? Porque, irmão, vamos rejeitar a palavra de Deus. Você que ouve essa hora, você comigo fez. Você está aqui hoje por causa de quem? A Bíblia fala de uma mulher que ela era prostituta. Mas quando ela teve encontro com Jesus, ela foi liberta da porta de Deus. Jesus expulsou os 7 demônios que estavam naquela mulher. E aquela mulher foi na vida do alma com Deus. Jesus está te chamando essa manhã para você abrir o coração, para ele fazer a obra. Por quê? Porque ele só pode entrar no coração do homem se o homem der espaço para ele. Aleluia! Ele só pode entrar no coração do homem se o homem der lugar para ele. Será que você pode dar um glória para Jesus, irmão? Glória. Será que você pode agradecer a Deus essa manhã? Porque nós agradecemos ao irmão, agradecemos à irmã, mas nós não paramos para agradecer a Deus. Nós não paramos para agradecer a Deus. Você é especial. Pode olhar para você, aleluia, olhar, as glória, as misericórdias do Senhor, elas têm uma causa de glória no seu. Você sabe por que você está aqui hoje? Por causa da misericórdia. Deus usou de compaixão, de bondade dele, como a Arábia, de misericórdia, quando a vida, com sua vida, pelejou, desceu, você está aqui. Sabe por que você está aqui? Ele recebeu a notícia que Lázaro estava morto. Ele chorou por quê? Porque ele amou Lázaro, ele amava Lázaro. E ele te ama, meu irmão. Agora quem quer fazer uma aliança com Jesus, levante a mão aí. Quem quer ter um encontro com Jesus hoje, levante a mão. Hoje é o único prato, isso não é? Salta a roupa, é isso não é? Agora eu quero ver o seu homem ser valente aqui, ó. Eu quero ver ele ser valente aqui na presença de Jesus. Por quê? Porque na presença de Jesus, ele tem que pintar o nada. Ele tem que pintar o pecado. Ele tem que suportar as lutas. Ele tem que suportar tudo por amor de Deus. E que Deus abençoe Jesus. Ela vai fazer uma aliança com Jesus. Você pode levantar no cabelo. Quem está no meio da mão nessa manhã? Quem está num problema tão difícil? Jesus quer trazer esse papo. Jesus não quer sair da sua alma, da sua vida. Alguém vai essa passagem agora. Abre seu coração. Pede Cristo como teu Salvador. Eu sei que não estou só. Já posso acreditar que amanhã
onde Deus quer. E Deus quer misericórdia. O irmão pregou uma grande palavra. Pensa na Deus. Não vai tomar uma aliança comigo. Está na hora, irmão. Não tem mulher corajosa, não. Saúde, beleza.